E se não existisse mais polícia militar no Brasil? A desmilitarização é um dos assuntos mais discutidos no país e divide opiniões. Você, por exemplo, já parou para pensar no assunto? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor e advogado Vinícius Lúcio, ex-policial civil, que deixou a carreira de investigador criminal para se dedicar às atividades de carreira jurídica. Vinícius está lançando o livro A Constituição Desmilitarizada: Desmilitarização e Reforma do Sistema Constitucional de Segurança Pública, sobre o qual iremos conversar a partir de agora. Se o teor essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Professor Vinícius, como é que surgiu a ideia de escrever sobre a desmilitarização das polícias no Brasil? Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. O seguinte, minha vivência de quase 10 anos na área policial, e eu fui constatando que determinadas situações na polícia ou no sistema, no dia a dia, não funcionavam. E eu tinha formação em História, em Direito, meu mestrado em Direito Constitucional, e eu comecei a ver que um dos grandes problemas, que a polícia que tem mais contato com o cidadão, é a polícia militar. E é a polícia que mais sofre queixas. A maior queixa da população não é sobre a Polícia Civil nem sobre a Polícia Federal, porque estas polícias, elas têm muito menos interface, muito próximo ao cidadão. Quem está próximo ao cidadão é a Rádio Patrulha, é a Rotam, são os grupamentos policiais das polícias militares. Então, isso me trouxe a ideia de que a polícia, primeiro, é sempre uma fonte de insatisfação da sociedade. As pessoas sempre estão insatisfeitas com a polícia, até nos momentos que a polícia age de maneira correta. E eu fui tomando por base que a polícia militar é uma polícia, apesar de muito antiga, é uma polícia que perdeu a eficiência que já teve. Ou seja, em décadas passadas, onde você tinha uma polícia próxima do cidadão, essa polícia de algum modo funcionou. Só que para os problemas de segurança que nós temos hoje, a polícia militar, nos modos que está, não serve mais. E o pior, uma das queixas dos policiais, e eu como policial entendia isso, era de que os policiais se queixavam da corporação, e se queixavam das condições de trabalho, e se queixavam como eram tratados. E com razão, a maioria das críticas que faziam. Só que essas críticas estavam muito mais fundadas na estrutura da polícia, ou como essa polícia foi concebida, como a polícia militar é, a formação da polícia militar, o curso de formação, como a polícia militar, as hierarquias, a questão da disciplina militar, tudo isso congregava para ser uma polícia que não responde mais ao que a sociedade quer. Ou seja, é uma polícia que não é uma polícia moderna, é uma polícia que ficou a dever e fica a dever em muitas situações. Então, daí partiu as nossas provocações, principalmente baseado em 3 questões básicas. Primeiro, o curso de formação. Como é que está se formando esses policiais que saem do curso de formação de soldados? Segundo, como é que se dá essa hierarquia dentro da polícia? E por que os praças, e principalmente os policiais militares que não são oficiais, se queixam tanto da estrutura militar? E, na verdade, a principal coisa para responder uma questão no final, que é o seguinte: o que isso influencia na segurança do sujeito que tem um mercadinho, no fulano lá da rua que tem o seu pequeno comércio e não tem segurança, no roubo de carro que cresce na cidade, nos problemas que nós temos que são constantes de insegurança. Como é que isso impacta na vida das pessoas, na vida social, na segurança das pessoas de fato? Então, desmilitarização é algo extremamente fundamental. É uma tentativa e aí uma construção que eu tenho muita... sou também compartilho dessa ideia para melhorar a polícia militar. Ou seja, a polícia militar pode ser uma polícia muito melhor a partir de um processo de desmilitarização. Esse modelo dá para nascer nos estados ou só a partir de um processo federalizado, uma modificação constitucional? Veja só, a Constituição, o modelo de segurança que nós chamamos de Constituição hoje, obriga que os estados tenham um modelo de segurança e um modelo de polícia dos modos que a Constituição diz. Ou seja, os estados não têm autonomia. Isso é um grande problema, porque a gente tem estados com diferentes problemas de segurança. Os problemas de segurança pública do Rio de Janeiro são muito diferentes dos problemas de segurança pública da Paraíba.
E vou além. Os problemas de segurança pública do Alto Sertão da Paraíba são muito diferentes dos problemas de segurança pública de Campina Grande, que são diferentes dos problemas de segurança pública da Grande João Pessoa. E as polícias são polícias que não são feitas para os estados. Então, essas polícias em alguns estados vão atender necessidades e em outros não vão. Por exemplo, em Roraima, no norte do país, a gente não tem problema de explosão de caixa eletrônico. Não há. Todo mundo vai no caixa eletrônico, 3 horas da manhã, e saca dinheiro e está tudo bem. Hoje, se você for a qualquer cidade no entorno de Campina Grande, ninguém saca dinheiro. Só saca, não há dinheiro, né, em espécie nas vizinhas. Porque nós temos um problema grave em relação à explosão do caixa eletrônico. Então, as polícias devem ser concebidas de acordo com a peculiaridade e a necessidade de cada estado. Com o modelo que a gente precisa de alteração na Constituição. Respondendo a sua pergunta, ou seja, tem que alterar a Constituição para dar autonomia para cada estado montar um modelo de polícia que acha que atende suas necessidades. Claro, a Constituição vai criar uma moldura mínima, dizer, ó, polícia nos estados vai ser uma polícia estadual única, vai ter que funcionar em carreira única, vai ter que funcionar nesses moldes. Mas daí para frente, quem vai regulamentar se o estado vai ter 2 polícias, se o estado vai ter 3 polícias. Por exemplo, um estado dividido por polícias regionais. Você tem uma polícia metropolitana, você tem uma polícia do interior. Isso é factível, essa ideia. Você tem uma polícia que lide com crimes graves e tem uma polícia que lide com o quê? Com questões pormenores. Crimes do dia a dia, questões mais simples. Então, isso vai depender de cada estado, no modelo de polícia estadualizado. Claro que vão continuar existindo as polícias federais, que aí é outro tema para outro debate. Mas para as polícias estaduais, essa seria a questão. Mudar a Constituição e aí mudar dentro da ideia o quê? Pactuada com os estados. Quando se fala em desmilitarização, há quem pense na ideia de que não haveria mais polícia fardada nas ruas. Essa ideia é um pouco equivocada, não? Essa é uma ideia equivocada. Polícia fardada sempre vai existir. Porque em todos os modelos de polícia no mundo, né, nós temos 2 grandes modelos de polícia no mundo ao longo da história. O modelo francês e o modelo inglês. Né? O modelo francês é o nosso modelo. Nós estamos mais próximos. A polícia militar é inspirada nos marechais de arma, na polícia francesa. As nossas polícias de investigação são mais próximas do modelo londrino. E aqui a gente criou como sempre, uma jabuticaba que é uma mistura das duas e não é nem uma polícia francesa, é uma polícia londrina. A gente tem vários problemas em relação a isso. Veja, então vai existir sempre uma polícia fardada, uma polícia hierarquizada. Nós não temos hierarquia, isso é impossível não ter. Agora, nós não vamos ter uma polícia militar que tem 12 graus hierárquicos. Uma polícia que tem que chegar a ter 15 graus hierárquicos em alguns estados. Por quê? Porque não funciona. Uma casta de oficiais que vão ocupar os espaços dentro da corporação, mas não vão criar uma estrutura que permita o quê? Atender a ocorrência do cidadão no dia a dia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou dar um dado objetivo. Os bombeiros militares da Paraíba são uma corporação com cerca de 1.000 pessoas. Da corporação de 1.000 pessoas, 300 delas são oficiais. Imagine só, você tem muito cacique para pouco índio. Um terço, né? Um terço. Se você pegar na polícia militar, a proporção também é imensa de oficiais. Uma grande quantidade de oficiais. Então o que acontece? Isso gera o quê? Você gera uma quantidade de gente de chefia, de cargos, mas não de gente que vai trabalhar com os problemas do dia a dia de rua, que é o policiamento preventivo, que é o policiamento especializado, que são essas questões que têm a ver exatamente com a segurança pública do cidadão no dia a dia. Numa polícia militarizada, você vai o quê? Tornar a polícia mais ágil, a comunicação, porque a informação precisa transitar do soldado até um oficial superior. Essa trânsito da informação vai ser muito mais simples. Você cria uma polícia que vai ter uma coesão interna melhor. Por quê? Vai ter coesão interna melhor. Os policiais, os oficiais, vão ter uma comunicação com os praças de maneira mais intensa. E aí você quebra, a primeira coisa, essa divisão entre oficial e praça, que é um grande fosso, que transforma a polícia militar em 2 grandes alas. Você tem uma polícia militar dos praças e uma polícia militar dos oficiais. Isso gera muitos problemas no dia a dia da corporação. Então, é outra questão. O policial vai se sentir muito mais valorizado. Então, ele vai se sentir muito mais pertencente, ele não vai se sentir excluído. E isso é importante dentro do que a gente chama de desmilitarização. É um dos viés, é uma das partes da desmilitarização. É ter uma polícia fardada, hierarquizada, mas é uma polícia muito mais leve, mais solta, mais moderna. Né? Polícia que vai atender o cidadão,
que tem uma formação melhor, uma formação bem melhor, porque a formação militar tem um problema. A formação militar é uma formação para a guerra. A formação militar é feita para combater o inimigo. A formação militar é para manusear e para ter tática de guerrilha. E a formação de um policial moderno não é nesse sentido. Veja só, também não se defende aqui que nós não temos um policial que seja rústico. A gente tem um policial que tenha rusticidade, ou seja, um sujeito que enfrente o dia a dia, um sujeito que... Uso progressivo da força, como você Uso progressivo da força, que manuseia uma arma com qualidade, que saiba fazer um combate, um compartimento fechado, que saiba fazer uma progressão em uma área de risco, claro. Mas a gente não quer um policial que corra 25 quilômetros. Isso não é necessidade. Isso não é necessidade do dia a dia. Qual é o policial no dia a dia que vai correr 25 quilômetros? Ou numa atividade lá de rotina, ele tem um esforço físico tão grande que vai comparável a 25 km de corrida. Não é? Então, por quê? Isso é uma grande crítica que eu faço, que os cursos de formação da Polícia Militares têm muitos problemas. Nós melhoramos muito nos últimos anos, com muita pressão, mas ainda há muitos problemas. Por exemplo, a quantidade de lesionados nos cursos de formação das Polícias Militares, de alunos lesionados, é preocupante. A quantidade de alunos que o quê? Que chegam já, vão ser formados, que tem uma série de lesões que adquiriram durante o curso. E outra, às vezes não aprendeu uma coisa básica, que é, por exemplo, isolar um local de crime. Não aprendeu, não teve uma formação básica, atirar melhor, em curta distância. Né? Ele não vai ser um atirador da precisão, porque isso com o tempo se aprimora, mas não vai atirar de forma mínima, atender requisitos mínimos. Existe a percepção interna entre os profissionais, entre os policiais, sobre o tema desmilitarização, e há também a discussão externa, ou seja, na sociedade, né, sobre o assunto. Porém, muitas vezes a população ela discute esse tema com base em algumas ações da polícia militar na rua. Por exemplo, o controle de manifestações e protestos populares, enfim. E aí, nesse ponto, me vem à mente o exemplo da Polícia Rodoviária Federal, né? Num movimento recente dos caminhoneiros nas rodovias do país, a PRF atuou exatamente como atua a Polícia Militar em determinadas situações. Ou seja, usou gás de pimenta, usou bombas, usou balas de borracha, etc. Atuou exatamente como atua a PM em determinados conflitos, né? E mesmo assim não se viu na sociedade, ou pelo menos em setores da sociedade, movimentos do tipo fim da PRF, né? Não se viu isso. Nada contra a PRF, estou apenas citando um exemplo, né? Foi um caso pontual, né? Foi a questão da greve dos caminhoneiros, mas a minha pergunta é, se movimentos desse tipo em rodovias do país, ou seja, na área de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, se esse tipo de movimento fosse corriqueiro, acontecesse, né, com mais frequência, será que a PRF não ia, consequentemente, adotar os mesmos procedimentos com mais frequência, tal qual a Polícia Militar na rua, né, por ter mais... por se envolver mais em conflitos, né? A PM está praticamente em todos os lugares. Então não é meio que injusto aí, a sociedade ela não trata um pouco diferente a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez cito como exemplo, podia ser a Polícia Federal, poderia ser a Polícia Civil, né? Mas assim, elas atuam, como a gente percebe, em determinadas situações elas atuam da mesma forma. O que vai medir, o que vai exigir ou não que a polícia atue de certa forma é a situação. Então não é meio que uma injustiça tratar essas duas polícias de forma tão diferente? Bom, eu vou tentar aqui construir essa ideia. Veja só, a PRF é uma polícia que é uma invenção nacional brasileira, né? A gente não pode ter uma polícia que a atribuição principal é patrulhar a rodovia federal. Isso não existe. Isso é inconcebível. É cara demais para isso. Por que a Polícia Rodoviária Federal existe? Porque ela é cara, mas na verdade ela tem superávit. Porque ela produz multa e sofreu um processo de modernização nos últimos 15 anos muito grande. Mas ela é uma polícia que não deveria existir nos nossos moldes. O patrulhamento das rodovias federais devia ser feito pelas polícias militares dos estados. Ou, na verdade, que nós estamos conversando, as polícias estaduais
patrulharem as rodovias federais dos seus respectivos estados. Veja, a Polícia Rodoviária Federal, com tudo isso, é uma polícia que é uma polícia civil, né? Ela é uma polícia que tem uma hierarquia fardada, mas é uma polícia que tem um traquejo e uma interface com a população de um pouco mais refinado que a Polícia Militar. Concordo que a Polícia Militar sofre muita crítica porque ela se expõe demais também. É óbvio, isso é fato, é isso. É claro que as polícias do mundo, primeiro que a gente tem uma visão de glamour também das polícias do exterior, principalmente dos países desenvolvidos. A polícia americana sofre constantes críticas. Um dos objetos de protesto ano passado nos Estados Unidos, ainda durante o governo Barack Obama, foi a morte de um negro em um dos estados americanos, de um jovem negro, em um assalto, na verdade, uma ação policial, e gerou uma quantidade de protesto imensa. Então, não é só a polícia fardada e as polícias de um país como o Brasil, os outros países do mundo sofrem essa crítica também. Os alemães, os policiais alemães, quando reprimem protesto, os franceses, quando reprimem protesto. É óbvio que o que a gente tem que entender é que nós temos a polícia brasileira ainda, ela tem um déficit de confiança que ela adquiriu de décadas anteriores. Vamos ser bem sincero, os grupos de extermínio do Brasil, pelos estados, todos os grupos de extermínio do Brasil geralmente têm envolvimento de grande quantidade de policiais. Isso gera um discreto na população imenso. Você não tem um grupo de extermínio com envolvimento de policiais rodoviários federais, isso é de uma raridade imensa. Né? Envolvimento de juízes e promotores. Então, isso gera um déficit Você tem envolvimento, muitas vezes, em atividades corriqueiras do dia a dia, em que a polícia militar, por estar convivendo com a população, ela é muito controlada e ela se expõe mais fácil. E aí ela vai ter uma que eu chamo de zona de atrito. A zona de atrito da PM é gigantesca em relação à sociedade. Então, isso é um problema. Outra questão é que a PM, muitas vezes, ela não é despreparo. Isso é uma questão que tem que deixar clara. É porque ela foi preparada para aquilo. E muitas vezes ela entra em determinadas situações com respaldo, porque ela é usada pelos governantes de plantão para ser essa massa violenta, essa polícia violenta. Ela não está sendo violenta, às vezes o policial nem quer ser, mas ele foi lá, mandado, ordenado que ele fosse que ele agisse daquele modo. A gente vê isso nos protestos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Veja só a situação que a gente tem que refletir. Rio de Janeiro, crise, Rio de Janeiro, salário sem pagamento. Os sujeitos foram para a rua, professor, gente da rede de saúde, uma série de figuras, inclusive policiais, civis. O que aconteceu? Você tem um confronto. A briga, eu estou brigando. O sujeito foi brigar pelos salários que não estão sendo pagos também dos policiais militares, com a crise, imagina a crise moral que esse sujeito se encontra. Rapaz, quer dizer que eu vou atirar bala de borracha nesse indivíduo que está brigando pelo meu salário. Então, por quê? Ela foi criada para ser uma milícia, uma guarda pretoriana. Então, as polícias, muitas vezes, nos estados, servem como milícia dos governadores. E isso é um problema grave, porque no modelo que nós estamos, ela funciona assim. Funciona desse modo. Por quê? Você tem uma hierarquização excessiva e todo tipo de ascensão funcional não é dada a critérios objetivos. É o quê? Dada a partir de critérios de merecimento. Em outras palavras, política. Política e corporação. Aí, quando a gente mistura politicagem e polícia, nós temos esse caldo de disformidade, de bagunça dentro das instituições. Quando a gente fala de desmilitarização, vem a ideia de unificação das polícias, como também carreira única. Dá para se imaginar, no contexto atual, uma unificação das polícias ou o senhor indica uma criação de uma nova polícia? A grande questão, eu acho, o principal problema disso, hoje não é discussão, eu acho que nem tanto da unificação. É muito mais como é que a gente vai fazer essa transição. Como é que eu faço uma transição? Criando uma nova polícia, uma terceira polícia estadual, e aí a gente transicionaria nossas duas polícias para essa terceira polícia. Porque, veja, nas duas corporações nós temos delegados de um lado, oficiais da Polícia Militar de outro, que controlam as corporações, tem chefia, posição de chefia. Nenhuma desses setores querem ceder espaço. Então, a gente só teria a solução de criar uma terceira polícia que fosse paulatinamente tomando essas funções. Isso seria... Agora veja, isso seria dentro de um contexto de muita força política. Muita força política. De alguém bancar e dizer, ó, isso aqui... E dentro de uma crise política que nós estamos, isso é meio que, hoje, difícil a situação.
Mas nós já tivemos esse debate, e aí a unificação das polícias tem que passar por isso. Por quê? Porque veja só, primeiro problema básico, a polícia militar pode contribuir em muito para as investigações. Tem a informação que está mais próxima da população. Ele está próximo à população. Isso e outra. Mesmo porque o seguinte acontece, hoje é básico. Você pega um policial militar, depois de muitos anos de serviço, e você praticamente ignora aquele sujeito que conhece basicamente toda a cidade. Você ignora que ele hoje pode ajudar numa atividade de investigação. Ele não tem mais o visual ofício que tinha com 25 anos, com 30 anos de idade, mas ele tem a experiência. Ele conhece a cidade, ele conhece os meandros, as peculiaridades. A informação a dinâmica criminosa. Ele criou, ele tem um serviço prestado à população, ele criou o quê? Pessoas que confiam. E a gente não pode descartar esse policial colocando ele aqui na guarda do presídio. É muito desrespeito. Claro, se ele quiser ir para uma função que não é escolha pessoal dele, mas ele querendo contribuir na investigação, é muita riqueza de informação que ele vai ter. Então, isso a gente tem que ter. A Polícia Civil tem que, evidentemente, se reinventar. Por quê? Veja só. A Polícia Civil tem o maior cartório do mundo. Todos os crimes são da Polícia Civil, exceto os crimes federais, são da Polícia Federal. A Polícia Civil é pequena, ela não consegue dar conta dessa quantidade de crimes que ocorrem. Então, ela tem que tratar de crime grave. Isso é fato. Agora veja, como é que a gente vai fazer esse trabalho cartorial, que na verdade a Polícia Civil é muito cartorial, tem um viés cartorial muito grande, que é o quê? Registro de ocorrência, boletim de ocorrência, perícias, coisas nesse sentido, né? Os trabalhos em relação ao Instituto de Medicina Legal, o GEMOL, né? A gerência, tudo isso, que é o trabalho da Polícia Científica, que é vinculado à Polícia Civil também. Então, alguma dessas atividades da Polícia Civil pode ser feita assim pela Polícia Militar. Em uma reforma a gente pode pensar nisso. Por exemplo, crime não potencial ofensivo, me digam, como é que a gente mobiliza uma equipe de investigação para investigar, para dar conta de calúnia, injúria e difamação? Isso é surreal. Isso não existe. Mobilizar uma equipe poderia estar investigando assalto, roubo de carro, homicídio, né? Tráfico de droga em grande quantidade, né? Isso devia ser mobilizado essas equipes para essas questões. Não para uma briga de vizinho. Não para situações cotidianas que podem ser resolvidas pela Polícia Militar, por exemplo. Que hoje a Polícia Militar vai ser, numa unificação, seria a Polícia Estadual, por exemplo. Uma polícia estaria preparada tanto a lidar com... Porque, veja, você conseguir aprimorar um policial... Primeira coisa, numa polícia unificada, e respondendo mais sua pergunta, a gente ia ter uma entrada só. Os policiais prestariam um concurso só. E dentro da corporação, você ia separando as pessoas que iam trabalhar na atividade de rua e nas atividades de investigação. Só que, obrigatoriamente, os primeiros anos do indivíduo seria a atividade de rua, que é a atividade onde ele mais vai aperfeiçoar lá a vida dele. Isso no mundo todo é assim. Eu não estou dizendo da polícia do Azerbaijão, aqui do Egito, não. A polícia americana é assim, as polícias europeias funcionam assim. Não é? A gente está dizendo outra coisa aqui diferente, não. Funciona desse modo, né? Com primeiros anos é um jovem policial, aquele jovem policial pega experiência, depois ele vai chefiar os policiais, depois ele adquire tanta experiência que ele pode o quê? Também escolher o quê? Traçar um caminho para a investigação. Mas ele é um policial já o quê? Minimamente experimentado. Por quê? Porque não é lógico eu pegar um sujeito que está 1 ano na polícia e ele investigar um homicídio. Ele não tem experiência tal para isso. Porque o crime de homicídio é um crime muito mais o quê? Mais complexo. Né? Mas para se chegar a esse nível, é preciso ultrapassar uma série de obstáculos, inclusive dentro das corporações. Como é que o senhor vislumbra a possibilidade de um dia, quem sabe, o Brasil conseguir alcançar um modelo de segurança mais ou menos nesses moldes? Isso é uma construção de longos anos. Mas vamos lá. Vejam só, eu costumo dizer, para quando eu dou palestra para os profissionais de segurança pública, oficiais, pessoas de polícia de outros estados, digo o seguinte: se as polícias não se mudarem, as pessoas que não são da atividade policial vão mudar as polícias. Quem? O Ministério Público, o Judiciário, as organizações não governamentais vão pressionar as polícias a mudarem de forma do jeito que elas não querem. Por quê? Vejam só. A polícia sofre um controle social que nunca sofreu na história no Brasil. A polícia nunca foi tão controlada. Nunca. Nós temos uma série de organizações que controlam a polícia hoje. O senhor acha isso positivo ou negativo? Em alguns aspectos ela é positivo, em outros aspectos é negativo. Em alguns aspectos positivos, negativo qual é?
Ela às vezes cobra a polícia por situações que a polícia não tem condições de responder. Não tem condições. Por exemplo, você atribuir que determinado conflito numa região da cidade é problema que a polícia não está indo lá, porque a polícia não está agindo. A polícia está agindo. A polícia agiu muitas vezes. Não é um problema só de segurança pública. O problema de segurança pública não é um problema só de polícia. É um problema de série de elementos. Muitas vezes ali o pastor e o padre da comunidade podem ajudar muito mais que a polícia. Porque eles podem resolver um problema, uma confusão entre duas famílias que dura há 5, 10 anos. Que é um problema de conversa muitas vezes ali. Que você tem a retroalimentação de... Porque em regiões de Campina Grande você tem um alto índice de homicídio e outro não tem. Isso é histórico. Por N razões. E não são falta de polícia. Porque falta polícia. Não tem polícia. Agora você pode dizer que falta polícia, por exemplo, no assalto. Porque não está se reprimindo devidamente. Quem assalta lá? O sujeito que pega uma motocicleta e vai assaltar lá. O sujeito está no ponto de ônibus, vai assaltar o supermercadinho. Aí, vamos dizer que é déficit de investigação, é falta de investigação. Aí nós concordamos. E só para complementar, esse termo federal, dentro da Polícia Federal e dentro da Polícia Rodoviária Federal, ele tem um glamour a mais e se interfere no marketing que as polícias têm? Essa questão do termo federal interfere. Vou dizer a você por quê. A Polícia Federal ela é tão ineficiente contra a Polícia Civil, dentro das questões das investigações do país. Ela é ineficiente. Mas ela tem uma vitrine gigantesca. A Lava Jato, nesses últimos anos, tinha encarregado a imagem da Polícia Federal. Claro, que encarregada há 10 anos, com as grandes operações no Brasil, essas operações que têm nomes legais. Então, o que acontece? Essas operações carregam esse triunfo. E o termo federal dá uma entidade que é uma polícia melhor. De fato, a gente tem que compreender que são polícias mais bem remuneradas. E outra, que fazem a menor parte do serviço de segurança pública. E aí a zona de atrito delas é muito menor. A Polícia Rodoviária Federal, pouquíssimo. Mas vamos perguntar aos caminhoneiros do país como é que eles enxergam a Polícia Rodoviária Federal? A gente tem que mudar aí a interpretação. A impressão dos caminhoneiros, os caminhoneiros têm diversas críticas à atuação da Polícia Rodoviária Federal. Desde corrupção, extorsão, uma série de outras coisas. Mas é porque a gente não vê isso, não é percebido. Porque isso não é percebido pela grande mídia. Agora a gente tem um pouquinho as redes sociais, consegue captar isso. Mas isso não passa desapercebido. Mas em relação às polícias militares e às polícias civis, aí não. Como a proximidade é muito grande, você vai saber das situações. Ali cria um alinhamento, né? Então essas polícias, o termo federal ajuda. Claro que são polícias mais bem pagas, são polícias mais bem estruturadas. Mas vejam, elas são estruturadas e bem pagas, mas elas trabalham com a menor parte das tarefas de segurança pública. Digo, menos de 10% das tarefas de segurança pública, sem sombra de dúvida. E o que é que o livro traz mais sobre a desmilitarização das polícias? Outra questão importante do livro é os regimentos disciplinares das polícias militares. Nós temos uma polícia que tem um regimento disciplinar arcaico. Pra você ter ideia, o regimento disciplinar da Polícia Militar da Paraíba e diversas outras polícias militares do Brasil, elas trazem cerca de 150 transgressões disciplinares. Você tem uma estipulação de tipos vagos de transgressão. Por exemplo, fazer movimentos bruscos, não prestar a devida continência ou cumprimentos ao superior. Uma série de transgressões que são completamente, beiram uma coisa surreal, que não traduzem uma polícia moderna que deve ser. Você vê, tem regimentos disciplinares no Brasil que proíbem as mulheres policiais femininas de pintar o cabelo. Ou seja, elas não podiam ter cabelo, pintar o cabelo, né? Os fios brancos iam aparecer, as mulheres não poderiam atender um pouco da vaidade delas. Mas esses tópicos, digamos, exagerados, não estariam em desuso já na polícia? Mas a punição está lá, está disposta. O sujeito pode abrir mão e ser punido. A história da farda, do coturno, o jeito de ser punido porque o coturno não está a merecer, ou a farda não está em ordem, devidamente em ordem. Transgressões que, na verdade, servem muito mais para humilhar o policial. Humilhar o policial dentro da corporação. Piorar. Nós temos uma polícia militar, as polícias militares, que tem a questão que são vinculadas ao quê? Respondem por crimes militares, muitos dos crimes. Que são o quê? Em auditorias militares, tribunais próprios. Que são muitas vezes punições excessivas a esses policiais. E isso é um grande problema que o policial militar enfrenta também. Ou seja, ele, ao mesmo tempo, tem um regimento disciplinar rígido demais. Pode ir para a auditoria militar, responder por um crime militar, também pode ir para a justiça comum, responder por crime comum, e ainda pode responder o quê? Na esfera civil, por dano que produza. Veja,
sujeito está sendo acossado de todas as áreas. E aí você gera um policial que é um policial amedrontado. E essa é uma questão que nós temos. O policial ele vai amedrontado, mas não é medo do bandido, medo do crime. É medo dos controles do que ele pode vir a fazer. Porque ele está à beira da Breslin, está no limiar ali que pode tornar a vida dele na corporação inviável. E ele é o mesmo que perder a farda. E ainda vem a pressão externa, a cobrança da sociedade e os órgãos de fiscalização e controle que o senhor mencionou há pouco, né? Eu aí brinco, querem resultado de uma Ferrari, a gente está andando de Fusca. Policiais têm problemas com drogas ilícitas, com vício. O sujeito é dependente químico, o sujeito tem problemas graves em relação a isso. Nós não temos políticas nesse sentido. Por quê? Mas por que ele se tornou dependente? Porque ele é alcoólatra. Porque a pressão do trabalho é tão gigantesca que aquilo ali pressionou de certa forma e ele encontra uma válvula de escape bebendo. Só que o que acontece? Ele vai ter uma hora lá que ele se torna um policial que não tem condições de trabalho. Isso é algo comum, mas muito comum dentro da corporação. Mas aí, exatamente, esse caldo de pressões torna o policial um sujeito que tem que ser praticamente uma máquina. E pior, que agora os estados criaram programas de produtividade, Pacto pela Vida, na Paraíba também, em outros estados, o quê? Gera no policial essa pressão constante por resultado. Só que vejam, o resultado em segurança, ele pode ter uma faca de dois gumes. Tanto ele ajuda, como ele pode piorar. Porque veja, quando a polícia tem resultado demais, de prisões, por exemplo, você tem um inchamento, né, um inchaço, na verdade, do sistema carcerário. Estaria gerando outro problema. Para o Estado e para a sociedade. Só que veja, por quê? Porque você tem que entender que segurança pública, você tem que racionalizar quem vai prender. O que é prioridade prender? Isso parece que quase uma catequese que eu faço. O que é prioritário? Por exemplo, em Campina Grande, nas Malvinas, nos bairros de Campina Grande, em João Pessoa, no Valentina Figueiredo, o que é prioridade para aquelas pessoas? O que é que elas sofrem de insegurança? Olha, aqui está matando muito. Vários homicídios. Nós estamos amedrontados. Aqui a quantidade de assaltos. Essas são as questões emblemáticas. São as questões prioritárias. Veja, então isso deve ser bem claro. Então, o que é prioridade e o que não é? Né? É a quantidade de motos roubadas, é a quantidade de carros roubados na cidade, que vai prender quem? Aí vai prender o quê? O sujeito com Maria da Penha. Professor, mas é a lei, a legalidade. Aí esse é o problema. Nós temos que ter um cuidado que a legalidade muitas vezes nos leva a cometer injustiças e a cometer situações. Aí você tem uma quantidade de prisões, figuras que não são relevantes. Aí vai ter o cara do furto do shampoo, o furto da pamonha, o sujeito que roubou duas lâmpadas do vizinho. Questões surreais como essa acontecem. Né? O mandado de prisão de 25 anos atrás. Ou seja, o que é prioridade e o que não é? Crime grave? Solução? Identificar os assaltantes da cidade? Quem trabalha com esse tipo de modalidade? Roubo de carro, vamos lá, roubo de carro. Quantos roubos de carro? Campina Grande tem uma quantidade de roubo de carro imensa. A gente está aqui em veículos alternativos, tem uma quantidade imensa de roubo de carro em Campina Grande. Mensal em Campina Grande, gigantesca. Desde o começo do ano. Eu estou ainda fechando esses dados agora, mas gigantesca. O que acontece? Você tem um roubo de carro que tem meio de ter 20, 30 carros roubados em Campina Grande. Mas cadê? Nós temos. Estamos para onde esses carros? Tanto carro tem. Quem está roubando? Quem é a adulteração de chassi? Trabalho com documento falso? Ou esses carros estão sendo vendidos para terceiras situações? Para situações de assalto? Quem é que está fazendo isso? Como é que é o controle disso? Tem sido feitas investigações. Quantas pessoas por roubo de carro foram presas em Campina Grande, foram presas ou estão sob investigação e geraram ações penais? Não. Esse debate tem que ser feito. Veja, homicídios a gente tem um controle, porque a gente tem uma delegacia específica. Mas crimes contra o patrimônio, isso é um vácuo. Você sabe. É uma grande mancha negra, né? Na verdade, uma grande mancha assim que você não sabe o que é que está sendo feito, o que não é, o que foi feito. Roubo de moto, cadê os ladrões de moto? Tanta moto sendo roubada na cidade. Cadê o chassi dessa moto, desmanche dessa moto? Acontecendo como? Como é a sistemática disso? Então, para ter uma polícia séria que funciona, a gente tem que responder a isso aí, funcionar no dia a dia. Né? E isso tem que ser feito. E os órgãos de segurança têm a obrigação de fazer isso. Tem a obrigação.
Porque senão o vamos vender a população é promessa. Aí é promessa. O tema é polêmico, é complexo, renderia vários programas aqui, né? Mas o tempo é curto, não tem como a gente abordar todos os assuntos. O livro já tem data para ser lançado, local? O livro será lançado, o livro foi publicado pela editora Empório do Direito, a editora do Estado de Santa Catarina, a editora tem vários expoentes nacionais e foi aprovado pelo corpo editorial. O livro a gente vai ser lançado em agosto, em Campina Grande, na livraria Nobel. A data ainda vai ser definida, vai ser vinculada nas redes sociais e tal, e conto com a presença de todos, vai ter gente da segurança pública, a gente vai provocar um bom debate lá no dia sobre essas questões, vai ter policiais, gente do judiciário, Ministério Público, a gente vai procurar debater essas questões. Vai ter um lançamento de uma pessoa também, provavelmente um lançamento em outros locais também a definir. Para finalizar, a gente só tem que agradecer a presença do professor Vinícius. Foi um prazer imenso ter esse debate de alto nível. É sempre bom discutir segurança pública, aprofundar esse debate, essa conversa, com pessoas como Vinícius, que além de ser um estudioso da área, né, Saulo, uma pessoa que vivenciou a Polícia Civil por uma década. Então, tem a análise científica e tem a análise empírica também. E é bom porque a ideia do Paraíba IQAP é justamente essa, é levar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, aos leitores do site, uma discussão mais ampla, para a gente ir além daquele que é prisão, polícia, a justiça solta, mas debater a fundo o que causa a criminalidade, quais são as raízes desse problema. Eu agradeço, acho que esses são pontos de estímulo. A gente ter a mídia que vai levar um outro enfoque sobre essas questões. Segurança pública é importante. E olha, a gente só vai ter uma sociedade que, na verdade, uma democracia, um país melhor se a gente tiver uma polícia de qualidade. Polícia de qualidade vai gerar uma segurança pública de qualidade. A gente vai ter um policial bem formado, um sujeito que seja respeitado, ele vai respeitar a população, ele vai ter outra perspectiva. Eu acredito muito na melhora das novas gerações de policiais. A gente teve mudanças já, a gente teve avanços, a gente teve retrocesso em outras questões, mas a gente teve avanços em muitas questões. Hoje a polícia é uma polícia muito melhor do que há 10 anos atrás. A polícia de hoje é uma polícia melhor do que a polícia de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Mas nós precisamos ainda melhorar muito. Mas é com pressão, não é fácil, é um caminho árduo e demorado. Mas eu sou otimista. O Paraíba IQAP tem um canal no YouTube, tem sua fanpage no Facebook. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar todas as nossas entrevistas. E interaja conosco nas redes sociais. Até o nosso próximo debate, sempre com assuntos voltados para a segurança pública.